Agora, você aí de casa sabia que um simples exame de fundo de olho é realizado numa consulta até comum, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Pode dizer muito da gente, é verdade? Os olhos são as janelas da alma, Tá né? certo, os olhos falam, os olhos não mentem, né? Pois é, através desse exame, uma consulta oftalmológica que pode ser de rotina, você vai poder diagnosticar muitas doenças, como diabetes, AIDS e até mal de Parkinson. Eu estou recebendo, então, o doutor Leôncio Queiroz Neto, ele é oftalmologista do Instituto Penido Bunieri, em Campinas, que é um instituto de oftalmologia referência no Brasil, e vai contar tudo pra gente. Então, de quanto em quanto tempo a pessoa deveria ir ao oftalmologista? Claudete, após os 40 anos, quando nós temos a nossa visão ficando cansada, né, como se o olho mostrasse seu primeiro sinal aí de falência, que precisa usar o óculos de perto, você começa a ter, muitas vezes, algumas doenças associadas. E, através do fundo de olho, você consegue também dar informações para o clínico dos vasos, das artérias, que você consegue ver pela janelinha, pela pupila do nosso olho. Você não consegue ter uma noção de como está o pulmão, de como está o rim, mas através das artérias do fundo do olho, você consegue ter essa visão. Por isso, dependendo da doença que você tem associado, o médico vai falar anual ou a cada 6 meses. Mas, geralmente, o nosso exame, se você não tiver nenhum problema de saúde, uma doença sistêmica associada, a cada 1,5, 2 anos antes dos 40 anos. Porque essas doenças que eu falei aqui na abertura, elas refletem de alguma maneira nessas artérias, então? Exato. O diabetes reflete muito na retina, a hipertensão arterial, e nós temos outros sinais que nós podemos ter inflamações e repercussões oculares que vão traduzir de como está o nosso organismo ou até outros sistemas do nosso corpo. Doutor Leôncio, mas é diferente da iridologia, né? Não é a mesma coisa. Totalmente. A iridologia é uma ciência paramédica, seria a representação do nosso homúnculo, né, do nosso corpo, sobre o colorido do olho, sobre a nossa íris. No caso do fundo de olho, não. A caneta do oftalmologista é um oftalmoscópio, que com uma luzinha ele vai fazer uma oftalmoscopia direta, indireta, ele vai ver todo, se nós pudermos mostrar, né? Imagina a bolinha, o olho, que ele é todo fechado. Eu coloco exatamente o oftalmoscópio aqui. Que é aquela luz bem forte. Aquela luz forte, e daí vai permitir que o oftalmologista, como se ele entrasse, como se ele abrisse o olho. E nós vamos ver todos esses vasinhos, o nervo óptico e toda essa estrutura. Através hoje de alguns aparelhos, a gente consegue ver até aqui na periferia para complementar todos os 360 graus da nossa retina. Essa parece uma árvore ali dentro do laranja, né? Essas são as artérias? Exato, artérias e veias. E é interessante porque a retina, ela é como se fosse um papel celofane, sabe? E ela que tem os fotorreceptores. É a retina que vai unir os receptores e vai formar o nervo óptico, e daí que vai ser a parte importante da recepção e formação da nossa visão, que é dada pelo cérebro. Então, qualquer alteração nessa intercepção, você vai ter repercussão na sua visão. Uma simples consulta, um simples exame, né? Dá para saber tanta coisa. Agora, o diabetes, ele pode levar à cegueira? O diabetes pode levar à cegueira. O diabetes precisa ser tratado. Nós estamos aí com praticamente previsto aí entre 2025 e 2030 um boom de diabéticos, né? Por quê? Porque nós estamos envelhecendo mais e muitas vezes andando menos, nos descuidando. E com isso, o diabetes, ele sorrateiramente, devagarinho, ele vai afetando a sua visão. E se você não tiver um controle clínico da glicemia, a hemoglobina glicada, você vai ter repercussões oculares. Vai ter hemorragias no fundo de olho, vai ter sangramentos intraoculares e até mesmo um descolamento da retina.
E são essas informações que nós enxergamos, nós, que eu digo os oftalmologistas, que a gente vai informar o clínico, e muitas vezes aquela alteração que você está vendo no fundo de olho está ocorrendo também no rim do paciente, na insuficiência renal. Só que o rim não dá como você olhar, e o olho nós conseguimos ter uma boa noção de tudo isso. Como tudo reflete, né? Exato. Faz parte do... É impressionante, né? Uma dor na coluna, por exemplo, pode dar uma dor na perna. Você acha que a perna que está doendo é o problema na coluna. Exato. A mesma coisa aqui, né? Um órgão comprometido e vai aparecer lá no olho. Agora, olhos vermelhos ou que lacrimejam demais podem significar alguma coisa também ruim? Os olhos vermelhos pode significar... Além do choro? Até uma conjuntivite, né? Como pode alguma esclerite, que é uma inflamação dessa parte branca do olho, que é a conjuntiva que reveste tudo, que fica vermelha, e essa esclerite ou uma uveíte, outras inflamações de tecidos oculares podem se traduzir por um olho vermelho. Então, sempre que eu digo, quando o olho dá um sinal e você sente alguma coisa, nós precisamos buscar o profissional, que é o oftalmologista, para saber o que está acontecendo. Olhos que lacrimejam também? Os olhos lacrimejantes também. Existe até uma incongruência. Muitas vezes você tem um olho extremamente lacrimejante, que pode ser um canal da lágrima entupido, como acontece até nos recém-nascidos, e pode ser também um olho seco. Ou seja, o olho seco muitas vezes se traduz bem molhado. por muita lágrima que não é de uma qualidade ideal, é apenas com quantidade. E o que resseca os olhos da pessoa? Pode ressecar os olhos? Porque o tempo eu sei que nós temos várias a gente coisas. Tem um tempo sem muito dúvida, seco. O tempo seco, o ar-condicionado que deixa rarefeito. Não podemos esquecer de que as doenças sistêmicas, como o reumatismo, algumas doenças crônicas, também podem levar ao olho seco. Bom, eu vou continuar daqui a pouquinho, tudo bem, doutor? E aí é tempo de você mandar o seu e-mail, o seu WhatsApp, fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber, na volta, do que o olho gosta, que alimentos, por exemplo, vitaminas, o que as pessoas podem fazer para ter melhor visão, tá bom? Doutor Leôncio, tem alguma coisa que a gente possa fazer pelos olhos? O que prejudica? Mulher, por exemplo, dormir de maquiagem prejudica? Usar indiscriminadamente colírios? E o que eu posso comer que o olho vai gostar? Bom, nas mulheres eu ia lembrar um pouco a maquiagem, né? Não deve ser compartilhada e maquiagem também tem o tempo de vencimento, né? Então, respeitar isso, porque hoje nós já temos algumas bactérias que convivem em alguns cosméticos. E às vezes tem maquiagem que dura, a pessoa tem um batom lá há anos e anos e está usando o mesmo rímel, não pode. Não deve. E também, com relação à alimentação, por exemplo, a semente de linhaça, ela é muito boa para melhorar a camada oleosa da lágrima. E com isso diminuir a sua evaporação. Então, muitas pessoas que têm o olho seco, a semente de linhaça melhora muito. Também os legumes e as verduras de folha escura. Brócolis, couve, escarola, tudo que é verde escuro. Elas têm um pouco mais de luteína, de zeaxantina, que corroboram para uma melhor função da mácula, que é uma região da retina, que muitas vezes a gente pode ter degeneração. E que vitamina faz bem para o olho? As vitaminas eu acho que todas fazem bem. Tá. Eu diria que às vezes é mais fácil a gente lembrar algo que às vezes faz mal, que é o sal. Né? O sal, por causa do iodo, ele pode facultar um aparecimento mais precoce da catarata e também descontrola totalmente a hipertensão arterial. Tá certo, que é outro problema, né? Que ele não gosta. Já tem alguns e-mails aqui. Deixa eu ver quem é. A Fátima Silva, de João Pessoa, na Paraíba. Eu não tenho nenhum grau, mas mesmo assim, às vezes, eu enxergo um pouco borrado. O que pode ser, doutor? Olha, pode ser que ela tenha um pequeno grau de astigmatismo, a razão de que ela não tem nenhum grau
eu não sei se procede, porque provavelmente ela deve ter algum grauzinho de astigmatismo e precisa, acho que, rever. Porque o olhinho borrado, isso. Alguma coisa né? Geralmente é astigmatismo, algum problema de vício de refração. A Célia Almeida é de São Paulo e ela quer saber se dor no olho pode ser sintoma de algo mais grave. Olha, os olhos não devem doer. Né? Tanto que a gente esquece de ir ao oftalmologista porque eles não doem. A gente nem valoriza a função que o olho tem, que é nosso relacionamento total com o meio ambiente. Se ela está com dor no olho, ela precisa fazer um check-up, pode ser alguma coisa relacionada a uma hipertensão ocular, a pressão do olho estar aumentada, ou mesmo ligado a algum tipo das cefaleias. Então, tem que investigar, né? A criança passa, quando nasce, por algum exame oftalmológico, a partir de quantos dias? Olha, hoje, no estado de São Paulo e em alguns outros estados, já é obrigatório fazer o teste do olhinho, que é com um oftalmoscópio direto, que você tem que ver, aquele reflexo vermelho que é indesejado nas fotos, é desejável no teste do olhinho. Quer dizer que a luz... É feito no hospital? É feito no berçário. Que a luz entrou e saiu. Isso quer dizer que os meios estão transparentes, porque se tiver uma pupila, uma menina do olho branquinha, pode ser ou um tumor intraocular, que às vezes ocorre na criança, ou mesmo uma catarata congênita. Certo. Mais um e-mail aqui do nosso público. Deixa eu ver de quem é a Gorete Mota. Ela é de Goiânia, Goiás. Minha pálpebra anda tremendo. Às vezes demora até para voltar ao normal. O que pode ser? De vez em quando acontece também comigo. Dá umas tremidinhas assim no olho. O que será que é isso? Dizem que estão falando de você. Não sei se é verdade. Tem até um nome bonito. Chama mioquimia. O nome é legal. E isso pode ser, às vezes, fruto de estresse, noite mal dormida. Pode ser também alguma falta de vitamina que costuma melhorar do complexo B, ou mesmo um pouquinho de magnésio. Do complexo B? Mas assim, todas elas? Geralmente... o complexo já vem com todas, né? O complexo vem com todas. Nem sei quantas são, tem eu sei, B6, B12, B3. E não é porque estão falando da gente, não. Isso daí é besteira, né? Mas muitas vezes é estresse, pouco sono incontínuo, que leva a um cansaço e causa também. Agora, doutor Leôncio, é verdade que olhar diretamente para o sol, muita criança brinca disso, de ficar olhando, ver quem consegue ficar olhando mais tempo, quem fica mais tempo sem piscar, isso prejudica a visão? Muito. Chega até a levar à cegueira. Né? É que é difícil a pessoa, no seu estado normal, ela ficar muito tempo olhando. Mas, obviamente, o sol vai queimar a retina. Eu já vi casos assim, em shows, em rave, que houve essa brincadeira e realmente houve uma perda de visão muito importante em quem isso praticou. Usar óculos de farmácia, esses que são prontos e vendem, né, de graus diferentes, toda farmácia tem. Eu nem sei que lei que permitiu isso, mas tem. Isso pode ser perigoso ou mesmo usar um óculos de sol de... Nada contra os camelôs, tá? Que vendem bons produtos. O que eu estou querendo dizer aqui é pirata, vai. Um óculos de má qualidade também vai prejudicar a visão da pessoa, mesmo sendo um óculos para sol? Vamos primeiro falar do óculos da farmácia. Esse óculos é da presbiopia. Numa situação emergencial, você saiu de casa, foi para outra cidade, você tem mais de 40, né? Seu olho já está... Eu às vezes brinco que... Adorei, eu tenho mais de 40. A presbiopia é como se fosse a menopausa do olho, e ocorre no homem e na mulher. Na mesma idade. E é num relógio biológico, aos 40 anos. Você compra um óculos ali de uma maneira... Para quebrar um galho. Para quebrar um galho. Mas ele não tem centro óptico, não tem uma qualidade boa, não é um óculos para você fazer sua leitura constantemente. Não é legal. Para o tempo todo. E o óculos de sol, marreta, vai. O óculos solar aí da economia informal... Nossa, como ele falou chique, tá vendo? Eu falei marreta, falei camelo. As pessoas acham que pelo óculos ser escuro, ele protege do sol. Isso não é verdade. Não? Isso é mito. Um óculos incolor, transparente, cristalino, com filtro ultravioleta... Ele pode bloquear mais do que um óculos escuro, porque o filtro ultravioleta é uma película.
o filtro ultravioleta não encarece tanto uma lente. Então, hoje nós temos óculos de grife com filtro ou sem filtro ultravioleta e temos óculos da economia informal também com ou sem filtro ultravioleta. O que acontece é que, às vezes, esses óculos, as lentes não são de boa qualidade, são prensadas, mas eu acho que a pessoa, se você for utilizar um óculos desse e começar a sentir um desconforto, é melhor não, né? Melhor não. Tira uma selfie lá, tá tudo bom, bota no celular e joga o óculos fora, né? Doutor Leôncio, é sempre uma delícia conversar aqui consigo, porque a gente aprende tanta coisa, né? A gente tem que se cuidar mesmo. E hoje, principal aqui, uma consulta ao oftalmologista pode até dizer se você está com algum outro problema de saúde. Então, vá, mesmo o olho não doendo, ao oftalmologista. Eu conversei com o doutor Leôncio Queiroz Neto, eu vou deixar aqui os seus contatos.